Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... Rui, bola para a frente. Agora para a frente e era falar-se na altura em que marcou ao Sporting na última jornada e ganhou a bola de ouro. O Paulinho já sabia que ia para o Sporting? Ou Não, foi só depois? Não, tanto é que eu vou de férias, eu venho me apresento no Vitória, né, para ficar para a próxima época. Eu tinha mais 2 épocas de contrato no Vitória. Okay. 87. Tinha. E eu sabia que havia uma negociação do Benfica e do Sport também interessados, né? O Porto não. O Porto não, que eu soube não. É campeão da Europa nesse ano, precisamente. Ano. O Porto. E daí eu soube que essa conversa. Daí o Benfica, eu me lembro que tinha já ido fazer pré-temporada. Daí eu falei, isso não vai dar nada. Tal. Daí tava fazendo a pré-temporada até que um dia o doutor Pedro Machado, vem cá, vamos jantar que temos um negócio para falar. Hein? Daí fomos lá acho que Maria da Fonte ali, Povo do Lanhoso, no restaurante com ele conversar e tal. Daí o doutor Dias Ferreira que foi lá, se apresentou. E, tá aqui assim, sim, o contrato pode ser assim e tal. Me dá aí até amanhã para pensar e ver como é que era. O Vitória e o Sport já tinham conversado. Aí não teve dificuldade, mais ou menos o que era. E foi assim que fui para o Sport. O doutor Dias Ferreira que foi me contratar. Portanto, foi a meio da pré-época. Isso, foi a meio da... Final de julho, vamos dizer assim, Okay. né? Já estava treinando no Vitória para pré-temporada. E depois? Foi para Lisboa? Daí fui para Lisboa. Com a mulher? Daí fui com a mulher, sempre, né? E que tal? Foi fácil? Foi... Porque é outro tipo... é uma cidade sim, maior, não é? Sim. Uma e é um cidade, clube maior. O que maior, Em termos de amizades, assim, como toda cidade grande, né? Lisboa é muito mais difícil você fazer amizade que fazer em Guimarães, ainda mais Claro. como jogador de futebol, Sim. numa fase boa no futebol do Vitória. Então não tenho nem falar, tem amigos hoje desde aquela época, né? E daí fui em Lisboa, fui muito bem recebido no esporte, no clube também, né? Muitos brasileiros lá, não? Já tinha bastante brasileiros. Tinha o João Luiz, Duílio, Silvinho, Marlon Brandão, Mário. O esporte sempre teve bastante brasileiros, né? Então já tinha uma comunidadezinha ali de brasileiros. Eu há pouco entrevistei alguém que disse que o Marlon Brandão, a alcunha, era o pavio curto. Que ele passava-se com muita facilidade. Marlon. Era meio explosivo assim. Não, mas era um bom rapaz. Não me lembro de ter brigado assim, mas ele não levava coisas para casa. Não. Tinha que resolvia na hora. Era. E um bom jogador, também. bom avançar também. Bom muito avançar. rápido, né? Tipo característico do Roldão, assim, né? Mais fraco, o Roldão era muito forte, né? Mas o Mário também é muito rápido, muito bom. Paulinho, tinha vivido em janeiro de 85 a chegada ao Porto. 2 anos e meio depois, viveu a chegada ao Sporting. Muito diferentes os balneários, os clubes ou semelhanças? Não, como é que eu vou te dizer, né? Quando eu chego para o Porto, para mim é completamente diferente, né? Eu venho para um país totalmente diferente, uma cultura diferente, né? Quando eu vou para o Sporting, já me lembro um pouco mais já quando eu fui para o Fluminense, entendeu? É uma equipe grande, uma equipe onde você está esperando, uma cidade grande, né? E o seu nome também já era mais conhecido. Também já era conhecido, né? Eu também vou para o Fluminense e para o Porto veio numa situação de um figurante, vamos dizer assim, não uma estrela, né? Para o Sport já vou com um dos jogadores principais da equipe, né? Uma aposta do clube, né? Então a responsabilidade tua é maior. Mas me lembro, fui muito, muito bem recebido, não tive qualquer dificuldade de adaptação, né? Tanto é que a minha primeira época no esporte, eu considero que individualmente foi boa, entendeu? Mais 30 golos. Mais golos, né? E então me adaptei fácil. Os resultados não apareceram. A equipe, né? Que no fundo é o que a gente mais quer, né? Que eu queria ser campeão jogando, né? Porque no Porto eu fui campeão português, mas não joguei, né? Mas não consegui isso no esporte. Mas a adaptação, assim, no clube foi boa, tive bom. Quem é que... O Paulinho foi contratado para jogar no lugar de quem? Manuel Fernandes. Manuel Fernandes saiu. Saiu ele e o Jordão juntos, né? Ok. Daí veio eu e o Tony Silli, contratado. Sim. A dupla de atacantes Claro. seríamos nós dois, né? E a bola de prata a competir com quem? Desculpa lá repetir a pergunta. Com o Fernando Gomes. Aí, outra vez? Ele Okay. ele ficou com 21, fiz 22. Outra vez? Não. No Sporting também foi assim? Não, no Sport fez 24. E o Gomes também foi o segundo classificado, é isso? Foi o vice. Contra o Gomes, quando fiz 25 golos, o Manuel Fernandes foi. Quando eu fiz no Sporting, que eu ganhei do Gomes. No Vitória, que eu ganhei do Gomes por 21. Okay. No Sport, já não me lembro agora quem que estava em segundo aí. Pode Também pesquisar também para vejo nós aí. rapidamente. Vejo rapidamente. Eu fiz Agora 24 golos. Isto no 0-0. 0-0 sabe tudo. Está aqui. É o Google do futebol. Paulinho Cascavel fez 23 no campeonato. Ah. Fernando Gomes e Radi, 21.
Ixi, e como é que Rádio foi do essa? Chaves. Rádio do Chaves. Depois aparece, curiosamente, o Aparício e o Manuel Fernandes do Vitória com 16. Espetáculo. 32 No gols Setúbal, de né? Vitória. Fogo. Só feras, Paulinho. Só bons jogadores. E o Rádio também era muito, muito interessante. bom jogador. Era Muito muito bom jogador. Quem é que foi o seu principal ajudante nesta bola de ouro em matéria de assistências? Quem é que era No no Sporting, sim. tinha o Silvinho, né? Que era muito bom extremo, né? É, muito bom O jogador. Mário Jorge, médio também, muito bom. Litos. Tinha ali golos, acho que quase todos os lados ali, né? Ok. O Silvinho, ok. que era mais a minha dupla diária, mais Sim. um ponto esquerdo muito rápido, né? Um ala esquerda. E o treinador quem era do Sporting? Foi o Birkinshaw, né? Foi o Ah, Birkinshaw. e que tal? Quando fui pra lá. Não, me dava bem com Que ele. era assim, outra tinha um bom filosofia de Era vi- outra filosofia, outro inglesa, mais. né? Eu não sei se ele ficou a época toda no esporte, Não, né? acho que não. Aparece aqui o António Moraes depois. Daí o Antônio Moraes. O Antônio Moraes falece, acho que nessas outras férias. Ok. Agora que eu me lembro que ele tinha passado lá. Daí depois foi o Raul Águas, acho que foi lá, o Manuel José. Manuel Não José. foi? Muita instabilidade, não é? No O clube. esporte, infelizmente, acho que desde a minha época já tem, assim, nunca tem aquela segurança, aquela estabilidade, muita coisa acontecia na minha época lá, saía fora para os balneários, o pessoal ficava chateado, né? Então, por isso que ficou tantos anos sem ganhar título lá atrás da minha época. Quem era o presidente do Sporting quando chegou? Amado de Freitas. Ok. E depois foi Jorge Gonçalves? Jorge Gonçalves, depois o Souza Sintra. E que tal o Jorge Gonçalves? Eu acho que ele tinha um projeto muito legal, sabe? O projeto dele era muito bom, tinha o balneário gostava muito, os jogadores gostavam muito dele, sabe? Tinha um bom ambiente dele, só que ele fez uns planos lá e não teve tempo, né? Vamos dizer assim, não acompanhei exatamente por fora que tanto aconteceu, eu sei que acabou saindo, né? Acabou não ficando no esporte, acho que saiu até antes de terminar o seu mandato, né? E o Sousa Sintra? O Souza Sintra foi um presidente também bom, tem os seus méritos no esporte, mas teve um problema, eu acabei saindo do esporte um pouco assim, mais Mais tarde. mais tarde, por causa disso, que ele montou a equipe e acabaram me dispensando e tal. Eu tive Ok. contrato com o esporte, fiquei mais 2 anos recebendo sem jogar lá no Brasil e tal, que o esporte Ah, não só me venderia, né? Não sabia disso. Daí fiquei 2 anos sem Mas- jogar. mas- E tanto é que eu parei de jogar e nunca mais joguei. Eu saí pro Gil Vicente emprestado 3 meses, né? Acabei magoando. Depois voltei pro esporte, tinha mais 2 anos de contrato, daí não teve acordo com o esporte. O esporte ficou me pagar 2 anos no Brasil, eu fiquei sem jogar. Sempre encerrei a carreira sem jogar. E nessa fase, Jorge Gonçalves, é uma era em que o Sporting contrata muitos jogadores. Rodolfo Rodrigues Assim, Rodolfo Rodrigues, Luizinho, Ricardo Rocha, o Douglas e o Silas, os brasileiros, né? e o Raikar. Veio O o Raikar, Raikar. veio, ficou, só que fez uma ponte só, né? Ficou um mês praticamente Um mês, conosco cara. em Alvalade, sim. Fizemos uma pré-temporada E o junto. Paulinho conheceu, então. Sim, conheci, conviveu até com foi ele. meu companheiro de quarto, ele e o Duílio, né? Ficamos, dessa vez até foi curioso, ficamos em 3 no quarto. Acho que foi no Algarve, acho que a pré-temporada, ele ficou conosco lá, acho que uns 15 dias e tal. Muito bacana também, E que tal? grande Era? jogador, categoria, assim. Notava-se mesmo em campo que ele os era. tapas que dava na bola, você vê, é diferente o jogador. Ele jogaria onde? Em que posição de campo? É Central trinco, ou né? meio? Trinco, não, ele é mais Trinco. trinco, né? De trinco pra frente, tipo Ok. o segundo volante que a gente Ok. fala, assim. Mas muito bons pés, né? Muito bom jogador. E bem sociável, muito legal, muito legal. Depois encontrei com ele numas festas, quando fui receber nas festas do Melhor do Mundo. Uhum. Aí vai todos os artilheiros da Europa, ia no Mônaco lá, receber o troféu. E da segunda vez, a primeira vez foi o Maradona, o Melhor do Mundo. Na segunda vez que eu fui, foi o Van Basten, né? Ele, o Gullit e o E o Raikkonen. Raikar. Os três melhores da Sim, Europa sim. foram. Lembro. Daí a última vez que eu tive com ele foi naquela época e tal, depois cada um foi ver. Mas você vê que é um cara bem simpático, bem legal. Diz. O Paulinho falou no Maradona, Rui. Eu acho que vais perguntar sobre Não sei se cruzou com ele. no Nápoles, Sporting sim, Nápoles. Sport Nápoles, né? Perdemos os penaltis lá tínhamos essa equipe que o Jorge Gonçalves montou, depois no Nápoles já é o Souza Sintra, né? Que o Jorge Gonçalves montou, fez um plantel mesmo para brigar pelo título. Tanto é que na metade dessa segunda época minha no esporte, Uhum. tem até uma entrevista gravada, guardada, eu tenho até lá, que o Jorge Gonçalves, em janeiro, era ido para o Mônaco. E o Jorge Gonçalves falou, não, Paulinho Cascavel não vai ter que esperar uma nova para o estrangeiro, porque no Sporting quer brigar pelo título esse ano e não vamos desfazer nenhum jogador. Daí acabei não saindo, e tanto é que renovei mais 2 anos no contrato, fiquei lá, teve um aumento de salário e tal. Ficamos lá nessa equipe. E depois na outra, daí não deu certo, a época não correu bem, né? Para o time grande tem que ser campeão, né? Uhum. Segundo lugar já não Senão serve, não né? corre bem. E mesmo assim nós ficamos em terceiro, se não me engano. E daí na outra época foi nas competições europeias, né? Acho que era a Taça das Taças até, acho, né? É, Taça UEFA. A Taça UEFA? Foi Taça UEFA, foi. Daí pegamos o Nápoles de Maradona e tudo, empatamos 0-0 aqui, lá 0-0, prorrogação 0-0.
e perdemos os penaltis. Só. Maradona, Careca, Alemão. Exatamente. Marcou O algum alemão- penalti, o Eu Paulinho? marquei. Sério? Até eu tenho um gravadinho lá que uns amigos meus cortaram. Eu marco o penalti, marco o golo e o Maradona vai e perde o penalti. Aquela aposta que ele fez com o Ivkovic, Ah, $100 exatamente, sim, sim. e tal lá. Claro. Ele paga. Daí eu cortei só esse pedacinho, que eu marquei, o Maradona errou, né? Mas daí foi no sexto pênalti que a gente acabou perdendo. Empatou ali no. Foi o Gomes na barra, né? Foi o Gomes na Gomes barra. Na barra. O Gomes, Mais uma vez joga com o Gomes. mais uma vez. No Aí Porto já e tava no junto. Sporting. Na época, nessa época que saiu o Jorge Gonçalves, entra o Sousa Cinta, daí o Sousa Cinta trouxe alguns jogadores, entre eles o Gomes. Aí jogamos juntos. O que é que se lembra dessa aposta de Ivkovic? Lembra-se do Maradona estar no balneário? Eu lembro lá no Moé, sim, foi no Moé. Que hoje não sei se tem ainda, mas sempre depois dos jogos, sempre há um convívio dos jogadores, né? Por exemplo, até preparar o autocarro para ir embora. Então, sempre uma equipe recebe a direção e os jogadores vão ali Claro. até esperar ficar pronto. E tanto em Lisboa quanto lá, na minha equipe, nós estávamos enquanto brasileiro, Luizinho, Ricardo Rocha, Douglas. Claro. Aí o alemão, o Careca, vinha, sentava conosco, ali uma meia hora não batemos. E o Maradona vinha, sentava no colo do Careca, batia na cara, ei, Antônio, só brasileiro, só brasileiro. E ficava conosco conversar. Aí nesse dia do vestiário lá, me lembro que ele postou e foi lá pagar. Pagou os $100 ao- Pagou $100 ao Ivkovic. E que tal era o Maradona em campo? Ah, fantástico. Mesmo né? gordinho, que na altura... Mesmo, ele já estava assim, no, né? vamos Porque dizer assim, não tava subindo. ele não foi titular no jogo em Alvalade. Ele começou no banco. Ele começou no banco. Porque ele estava sim, férias Tinha e aí fora, estava... Ele mandava lá, né? Ele ia fazer o que ele queria. Não, mas você vê no pormenor, o toque, das primeiras vezes que eu vi um cara driblar em cima da linha, assim, conseguir cruzar mesmo em cima da linha, a bola já saiu, pô, não saiu. Então, habilidade de driblar, aquele drible curtinho, né? Bem assim, o cara, tipo o Messi faz até hoje, né? Daquele driblezinho que todo mundo sabe que vai passar por ali e passa e ninguém consegue se não for falta, né? Mas tinha muita categoria. No próprio aquecimento, até tem na internet para ele aquecendo, todo mundo Sim. ficava aquecendo, ficava olhando o fantástico. cara, porque ele era muito habilidoso, fora de série. Em matéria dos jogadores brasileiros, falou em muitos, né? Douglas, Silas, Luizinho, como é que era? Já era dos zagueiros assim, de mais Trintão, categoria. mas... Sim, era mais zagueiro. A gente falava para ele, você não vai uma gota de suor tua, um uniforme sujo teu, vai curar alguém, porque categoria de jogador, muito bom jogador, né? Não fazia falta, marcava direitinho, muito bom jogador. E boa gente também. Boa gente também, mineiro, mora em Nova Lima, do lado de Belo Horizonte, gente boa. O Paulinho mantém contato com esses seus colegas da Sporting de Vitória. Aqui, O Admir, acredito que sim. Sim, do Ademir, que mora perto de mim, o Nenê eu vejo algumas vezes também, que mora em Curitiba também, né? O Douglas, há 2 anos eu tive até em Belo Horizonte, casou a filha dele, que tinha nascido aqui conosco, aqui, até falou, pai, eu quero que você convide o Paulinho Cascavel, que ela me lembrar de pequeno. O Douglas você apresentava, eu joguei com fulano, e ela falava, não, o pai jogou com o Paulinho Cascavel. Desde pequeno ela falava, daí o Douglas me convidou, fui para Belo Horizonte, 1.000 e poucos quilômetros de casa. Daí acabei indo no casamento, encontrei Geraldão, o Careca, que jogou no Vitória, o Moreno, né? O Careca, sim, o sim. Careca. O Luizinho foi porque pegou a Covid. Covid, então. Tinha pego Covid naqueles dias. Então eu convivo mais com isso aí. Às vezes fala com o Mozo, eu encontrava de vez em quando aqui, né? O Ricardo Gomes, uma vez estive em Paris com ele, outra vez no Rio de Janeiro. Então, assim, mas que eu moro longe, moro fora da rota do futebol, Sim, assim, dessas exato. turmas. Então, o que eu mais vejo mesmo, falo mais é o Ademir. Aqui em Portugal, Guimarães, quem vive em Guimarães, eu vejo quase todos eles sempre ali, né? A malta Miguel, Costeado, Laureta, essa malta toda ali de Guimarães, eu vejo sempre. Do esporte, que de vez em quando eu venho aqui, então eu vou lá, de vez em quando encontro um jogador, Sim. Carlos Xavier, já encontrei lá, Mário Jorge, o Oceano já umas vezes, mas é mais difícil. Sabe, bocado falei do Vitória Braga, tenho que falar do Sporting Benfica, né? Hum. Que tal era a rivalidade, ainda por cima com brasileiros do Benfica também. É verdade, grandes brigas, né? O Moser tem uma dessas fotos de capa de fute, acho que era da revista, que eu vou subir assim, a hora que eu tô subindo para descer, ele já tá descendo com os pitons nas costas, que uns 5 anos com as marcas dele nas costas, mas era um clássico, né? O Sport Benfica é muito bom jogar, eu praticamente gostava muito de jogar esses clássicos. Eu tive sorte em alguns, outros nem tanto. Ganhou uma supertaça, Ganhamos Sporting, né? ganhamos supertaça. 3-0 na Luz. E o 3-0. Paulinho marca um gol, né? Marco acho que né? Não me lembro direito, não. Marca um gol, ganhou 2-0, marcou o Benfica, mas era numa taça de pré-temporada, a taça A taça Philips. de honra, não? A taça Philips. Da Philips, quando veio o Romário pra cá e tal, veio o Ajax, o PSV, Ok. Sporting e Vitória, né? Ganhamos 2-0, fiz os 2 gols. No campeonato, me lembro um 4-1 pro Benfica, nós sempre ganhamos de 1-0, depois o Benfica vira, que acho que é nesse jogo que eu sou expulso no final, única vez. Na carreira? É. Única vez na carreira. Sim.
Mas não fez nada, Paulinho, como nós Não, brincávamos como há todo bocadinho. jogador expulso nunca faz nada, né? Não, é só o fiscal de linha. Falei, abre o olho e tal. Fiz qualquer coisa assim, mas era no 4-1, aos 90 e poucos minutos. Quem era o árbitro já Não agora? me lembro. Só sei que no final, daí fui sair bola de jogar, o árbitro veio lá, vermelho. Falei, mas o que foi? Provocasse o fiscal de linha. O Paulinho jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vezes o Sporting Benfica, ou Benfica Sporting. Sim. São muitos derbys, Certo, muita certo, história, muita história. Estava agora aqui a ver os registros e de facto, além dos 2 golos que marca o Benfica, tem aqui também uma assistência para num jogo em que o Sporting ganha 1-0, Supertaça, Certo. e depois o tal cartão vermelho no último jogo, Então, que acaba 2-1. Portanto, muita história de Sporting e Benfica. Paulinho, 2 coisas muito rápidas. Eu hoje de manhã estava aqui a ver uma entrevista na RTP do Paulinho e achei maravilhoso a abertura que havia, primeiro para os mídia, e depois também a simplicidade com que o Paulinho dizia porque é que as coisas não estavam a correr bem no Sporting naquele ano. Explicava que o Pedro Rocha não estava a explorar bem as suas características, porque ele queria um futebol mais de velocidade e explorar o espaço, e depois a falar dos tais salários em atraso que prejudicavam um bocadinho o clube. Era isso mesmo na altura do Sporting? Estava um bocadinho mais para trás também por causa dessa instabilidade financeira, Paulinho? olha, pode até ser, né? Claro que atrapalha em qualquer setor se tiver uma instabilidade dessa, né? Mas o jogador, eu acredito que assim, quando ele entra em campo, quando ele vai brigar, vai jogar, assim, não está pensando que o salário dele é atrasado, se o prêmio dele é de 10 ou de 50, entendeu? Só que no dia a dia, no bastidor, que atrapalha muitas coisas. E como eu falei antes, né? No esporte, saía muita coisa aqui para fora. Toda hora acontecia uma coisa, acontecia no balneário hoje, amanhã já estavam sabendo aqui na imprensa. Então é uma coisa que na minha época se sentiu-se muito isso, o esporte fragilizado, né, nesse sentido. Entendeu? Então, como eu também era dos jogadores principais lá, o pessoal vinha entrevistar, eu sempre procurei amenizar a situação e tal. Claro que os jogadores ficam chateados, tudo, né? Não é por isso que vai perder o jogo, vai entrar a perder, porque você sabe que você tem que ganhar, sabe que é o teu nome que está em jogo, não é só o do clube, né? Você está pensando no que você tem que fazer, é a tua obrigação. Então eu procurei sempre ser. E a questão do Pedro Rocha, ele no começo, a gente até teve uma jantará, conversava com os brasileiros que chegavam, né? Explicava bem como era o futebol português, porque ele também não tinha experiência. E depois ele queria ter essa tal profundidade, mais ataque. Eu nunca fui um jogador de veloz, de profundidade, né? Começar a sair muito para marcar e depois voltar. Entendeu? Então, teve esses desgastes um pouco lá, mas... Rodolfo Rodrigues, como é que era? Era grande guarda-redes. Era? Grande? Eu sei que era. Grande era. Uruguai, muito grande, bom jogador. Ele teve um jogo e ele teve acho que não sei se foi com o Benfica, um 4-3 que acabamos perdendo hoje, assim. Ele teve 1 ou 2 lances lá que deu uma falha. Não foi por causa dele que perdeu o jogo. Um jogo assim. E o Pedro Rocha daí tirou e voltou o Damas, né? Aí que tal o Daí Damas? criou uma situação muito embaraçosa, porque o Damas era uma figura né? Um grande guarda-redes, uma figura histórica do esporte, né? Ele estava meio suplente e tal, daí voltou ele, daí o Rodolfo Rodrigues acabou quase não jogando mais no esporte, né? Depois. Mas era muito bom guarda-redes. O Sporting naquela altura, como sempre, tinha equipas de júniores, onde havia o Figo, o Peixe, o Paulinho Cascavel. Eles treinavam com o Sporting Sénior? Muito pouco. Um treino hoje. Do Figo me lembro, o Figo e o Peixe, nós fomos em Paris naquela final de época, não sei qual delas ali do esporte, e fomos fazer um jogo tem uma comunidade portuguesa muito forte, lá e o esporte fazia um jogo desses de final de temporada, lá para ir buscar algum dinheiro, alguma coisa assim, né? Que é o que um caça-níquel, vamos dizer que era. As equipes no final da época fazem isso, né? E o Figo ele e o Peixe foram nesse primeiro jogo conosco, assim, mas não me lembro assim, de ter jogado, nem convivido assim, com ele. Não. Eu já saí daí, depois eu já saí. Quando eles subiram para o esporte, eu já tinha saído do plantel. Já não tava. E o Paulinho morava onde, em Lisboa? Eu morava ali na Quinta do Lambert e depois no Lumiar, um pouco para frente ali mesmo. Então, sempre perto do estádio? Perto do esporte. Na Quinta do Lambert, muitas vezes eu ia a pé até, passava num café, no outro, conversando, encontrava um outro adepto. Ia a pé para o treino? Ia a pé para o treino. Era 300 metros, pertinho ali. Quinta do Lambert é muito perto ali, né? Claro, sim. Daí isso aí é rapidinho. Devia passar no Magriço, não? Aquele café de esquina, sim, né? na esquina, sim, passava uma Magriço. Às vezes tomava um café ali e tal. Imagino. Os ver, empregados como é que tava. deviam cair em cima de si, não? Sim, conversar. Deviam estar ali a falar consigo. Já tinha alguns que eram amigos, já conhecia claro. por nome, tratava por nome e tal. E os adeptos na Porta 10A cobravam muito? Ou... cobravam também, né? Falar que era só mil maravilhas, né? Tinha jogos que corriam mal as coisas e daí também cobrava, né? Chegava, ouvia alguns palavrões às vezes e tal. Mas, e assim, como é que foi o seu regresso a Guimarães? Foi o Sporting? Foi tranquilo? Não?
Não, tranquilo foi, né? Foi assim, marquei golo, acho que lá. Tiraste umas palavras da boca. Foi? Estava aqui agora precisamente a ver Marquei Guimarães, registros. marquei lá em coisa, mas acho que nós nunca mais ganhamos muito do Vitória, não, né? O Sport, quando é que foi jogos? Foram empate. Portanto, o seu reencontro com o Vitória acontece logo em novembro de 87 e é um 2-2 em Alvalade. Eu marco um gol de penalti. Marca os dois. Marquei os dois. Então, O Paulinho não facilitava também. também fazer o quê, né? Depois vão perder a Guimarães 3-2. Então Vitória 3, Sporting 2. Certo. Na época seguinte, Vitória 1, Sporting 0. Certo. E em Alvalade, Sporting 1, Vitória 0, golo de... Eu de novo? Fui cruel com a Vitória, então. Mas como é que era esse regresso a Guimarães, Paulinho? Era emocional para si? Era emocional, sempre. Era aplaudido. Estava no aquecimento, mas aplaudindo, que normalmente nos outros estádios não, né? Ia no Benfica, no Porto, ele xingava de tudo, né? Tá, fulano. E Guimarães me lembro que estava aquecendo assim, tá, mas aplaudindo, eu também agradecia, tá. Sempre tive um muito bom relacionamento, tudo. Muito bem recebido sempre. Há bocado falou do Moser como um central forte e feio. Sim, Havia outros cá em Portugal com quem teve que se cruzar? Não, jogadores duros, tinha o Lima Pereira, o Eurico no Porto também era muito forte, né? Mais pancada, né? Morato no Sport também batia bastante, Venâncio já era mais segurado. Tinha o Oliveira do Benfica também, né? Sim. Mas assim, de falar qual o central mais difícil que você defrontou, assim, acho que o Moser foi o mais difícil, bom marcador, forte, rápido, né? Ricardo Gomes já marcava, deixava você dominar, deixava dar espaço pra você virar. O Moser não tinha, era bola ou bolinho, né? Vinha no tornozelo, nas costas, na cabeça. Depois jantavam juntos ou nem por isso? Sempre, um amigão. Era? Era muito assim, sim. Você é amigo desde o Rio de Janeiro, não? Ou... Não, do Rio de Janeiro não. Conheci ele quando veio pro Benfica. Okay. Não, às vezes, inclusive, eu estava aqui há mais tempo, eles chegaram depois, né? Na segunda-feira a gente via aqui na minha aliada, nas Caves Aliança ali, comia um leitão ali, nós com os caras do Benfica, eu que arrumava os caras, vinha ali, chegava nos carros cheios de caixa de champanhe nas malas dos jogadores, toda hora eles queriam vir, eu falei, não, agora calma. Mas dávamos super bem, dentro de campo era uma rivalidade, respeito, né? Mas ali fora, as famílias, né? Como eu falei, né? Eu me dava mais assim com o brasileiro de Lisboa, não tive tantos amigos, fazer tantos amigos, não por que são má pessoas, nada, que não falta oportunidade, né? Como cidade grande. Então a gente convivia muito entre os brasileiros, no Sport já tinha sempre uns 5 ou 6 casais, no Benfica também, no Belenense também tinha, daí tinha os caras que eram aqui de cima do norte que a gente também conhecia, vinha aniversário do brasileiro aqui, ia um pra lá. Então estava muito reunido mais com os brasileiros. Então fora de campo nós dávamos super bem, tudo. Só quem estava dentro de campo quem gosta de mim é minha mãe. O resto chega o pau. Como é que era ser jogador profissional naquela altura? O que é que... Olha, o futebol evoluiu bastante, mas na altura como é que era o profissionalismo? Era o quê? É praticamente a mesma coisa, só com uma diferença, com uma exposição muito menor, né? Hoje eu acredito que o futebolista ou qualquer profissão hoje está muito mais exposto, né? E quem trabalha com público, ou seja, um jogador de futebol, um cantor ou um jogador de qualquer outro esporte, tem que administrar isso muito bem, né? A sua imagem hoje vale muito dinheiro, né? Tanto é que o futebol, na minha opinião, muda ali em 95, quando tem o direito de imagem, quando se explora muito a imagem, e onde tira um pouco dessa liberdade do jogador hoje. Praticamente, acredito que esses caras de grandes clubes aí, praticamente, têm uma liberdade tolhida de certa maneira, né? Não que não seja bom, né? Porque eu gostaria de estar jogando e quanto mais popular, melhor. Mas na época era muito boa, graças a Deus aqui em Portugal e mesmo no Brasil, as equipes que eu passei, sempre tive indo bem, entendeu? Então, para mim foi sempre um prazer muito jogar futebol. Gostava de jogar. Considero que sempre fui um bom profissional, era dos primeiros a entrar a treinar e dos últimos a sair. Nunca poupei treino, nunca... não é porque eu não estou titular, porque eu não estou jogar que eu não vou treinar. Então, para mim, foi uma honra muito de ter sido um jogador de futebol. Mas como é que era, por exemplo, acabava um jogo ou um treino e vocês tomavam banho de água gelada ou quente? Não, ainda não, só quente. Então, não, quente. Bem, a gelada, você fala o banho de gelo, você diz? Não, sim. não, na época eu não tinha. Pois, não havia essa... Não, falando em termos de estrutura, vamos dizer assim, né? Não, nós em Guimarães, por exemplo, não tinha nenhum complexo. Dia de chuva nós treinávamos atrás da baliza. Em Guimarães, eu falo Guimarães como falando nos equipes do Brasil e tal. Claro, sim. O Porto tinha só as antas ali. Quando eu fui para o Alvalade, não tinha complexo, chovia muito, nós treinávamos no campo pelado.
A equipe principal treinava campo pelado, como é que é hoje em dia. Então as estruturas, as condições, hoje são fantásticas. Não, né? E o conhecimento, né? Porque tomavam banho de água quente. Agora isso é matar o artista. A folga nossa era na segunda-feira, na terça-feira se apresentava para fazer uma corrida de 1 hora, que era para descansar. Quer dizer, tudo que existe ao contrário hoje, né? Hoje, na minha época, eu já peguei a transformação um pouquinho ali. Você treina na segunda de manhã, faz um relaxamento levezinho e tal. Depois folga na terça e voltava a treinar na quarta. Okay. Mas na minha época folgava na segunda, quer dizer, você estava tudo massacrado do jogo, apresentava, às vezes, os banhos de massagem era depois, mas em vez de fazer um treino leve, não, você fazia uma maratona, ia nas taipas, correr lá no Vitória, que não tinha estrutura, né? Subia, tinha do rio ali, ia na praça do centro das taipas, ali tem uma avenida grande, assim, deve ter uns 500 metros, grandes piques para cima e para baixo e tal. E era treinos pesados, entendeu? Claro. Na época lá, então... Hoje em dia, os treinos são muito mais leves, né? Assim, ou mais intensos, né? A alimentação era liberada, né? Liberada. Eu lembro que nós fomos fazer uma pré-temporada. Fomos fazer uma pré-temporada na Holanda com o Sporting. Ficamos lá, acho que 15 dias, 20 dias. Sei que no terceiro dia tiraram todos os iogurtes, porque o lanche da madrugada tinha uma travessa desse tamanho de iogurte, assim, não sobrava nada. Pô, foi ver 2 dias depois o peso, todo mundo veio de baixar, voltando nas férias, veio de baixar de peso, tá subindo o peso do pessoal. Então, mas já tinha uma certa... Já se regrado um pouco assim, a alimentação. E a gente também tomava cuidado. Só que você com 20 e poucos anos, 25 anos, tudo que você come ou até bebe e tal, embora o jogo de futebol não é de beber tanto, assim, todo mundo bebe um pouco, né? Você, nos teus treinos você desgasta isso, né? Não tem tanto problema. Mas eu acredito que hoje é muito mais regrado, né? Muito, sim, claro. Mais bem direcionado. Evoluiu nesse aspecto. Evoluiu, claro. Sim, nas condições. Próprios computadorzinho que tem no jogador, né, que controla o que o cara correu, onde que é a área de atuação do jogador, sabe tudo, né? Tem muito mais ferramentas para você se dar bem, vamos dizer, no nosso tempo. Desde a televisão, né? Desde nós ouvir o Rui Tovar, tinha que ser no domingo esportivo, senão já perdia, já não via mais, né? Hoje você vê 200, sei lá, 2 minutos depois do jogo, já tem tudo na tua mão, num celular, você consegue. E até da Série C, ou da Série D, né? Faz toda a diferença. O mundo inteiro, né? E já agora, só uma pergunta em matéria disso da evolução médica, alimentar. Como é que era o conhecimento do adversário? Por exemplo, o Vitória jogou com o Atlético de Madrid. O que é que o Paulinho sabia sobre os defesas do Atlético de Madrid? Ou até com o Nápoles? O que é que o Sporting apresentou aos seus jogadores? Naquela época nossa lá, nós víamos um vídeo, um outro jogador que ia lá, explicava de maneira geral. Não vinha falar assim, hoje, por exemplo, hoje faz de posição por posição de jogadores. Claro. Nossa, mas era de maneira geral. Passavam vídeos, os principais momentos, né? Do jogo, não existia um jogo inteiro, né? Mas a informação é muito menor do que existe hoje, muito menor condição. Hoje, eu vou bater um pênalti hoje, antes de cobrar o pênalti, o auxiliar técnico já falou, ele bateu aqui, tem 10 pênaltis, bate aqui, tá. Você mostra aquele quadrinho que aparece na televisão até, né? Então, as informações nossas eram muito menor quanto a isso, né? E só tirando os grandes aí, as outras aqui praticamente não tinha ninguém que ia acompanhar, o custo também era muito grande para fazer essas viagens naquela época. Então não tinha algum acompanhamento, mas nada parecido com o que é hoje, né? Eu imagino o desconforto do Vitória chegar à Alemanha para jogar com o Borussia. Portanto, o futebol alemão já é o que é. Pesado. Na altura era muito físico. Sim, muito o Vitória pesado. não era assim tanto. De repente com neve, Claro. mau tempo, bola laranja, chuteiras diferentes. Como é que era? Devia ser um choque gigante. Né? Até nesse jogo lá, nós fomos com os pitões de alumínio e, se não me engano, os pitões dos alemães eram de cortiça. Que é mais para aderir, para segurar mais. Uma coisa assim, não me lembro exatamente. E eu me lembro até que disse que eles tiravam... Cortava a cortiça e ficava quase com os pregos, né? Tanto é que eu tinha a caneleira de fibra de carbono. Eu tava uma entrada de um zagueiro lá, eu joguei o jogo todo, no final do jogo fui tirado. Jogamos tudo de preto aquele jogo, perdemos 3-0. E daí no final fui tirar a meia, usava sempre uma meia por baixo, uma meia pequena e meia tudo cheio de sangue. O Leite tinha cortado aqui a canela aqui com um pitão de alumínio desse tipo. Um prego, vamos supor, que entrou ali. Claro. Então, perdemos 3-0, tomei 3 pontos na canela. Sem anestesia. O doutor Novaes Carvalho pega uma toalha, amarra aí, morde, que tem que dar uns 3 pontinhos abertos um pouco. Aí também. Então são curiosidades. Para nós foi... Não, isso é ótimo, né? É ótimo saber diferentes, que de facto, né? Foi era ótimo muito porque não foi na tua canela, né? É ótimo. A diferença era que pedias anestesia, não era, Rui? Pedias anestesia. Não, mas na hora lá, na canela também disse que não sentia dor, né? Nem me lembro. Não. Paulinho, o futebol mudou muito. Isso é verdade, mas há uma coisa que não mudou.
o objetivo continua a ser o mesmo, marcar golos. É isso que conta. E o Paulinho tem um registro inacreditável em Portugal. Nas suas 3 primeiras épocas marca uma média de 30 golos. 30, certinho. 90 golos em 3 anos. Portanto, 30, 30, 30. E a minha questão é, em 90, como é que um jogador com este registro depois acaba por não continuar no Sporting? Quais foram os motivos que levaram à sua saída por empréstimo, julgo eu, não é? Para o Gil Vicente? Emprestado. Eu vim nessa final da terceira época, né? Quando eu fui me apresentar aqui no Sporting, o Marinho Pérez tinha sido o treinador lá e não sei por que cargas d'água, acabei sendo dispensado. Até hoje, sim. Sei Marinho... por que, sei, mas acabei sendo dispensado. Eu tinha 3 anos de contrato, me apresentei no clube e tudo. E o Marinho adorava o Paulinho Cascavel. E o Marinho gostava, né? Teoricamente tinha que gostar. E daí cheguei lá e falou, o presidente me chamaram, a direção me chamou e falou, o treinador não conta consigo e tal. Eu falei, pra mim tudo bem, eu tenho 3 anos de contrato com o clube, e aí vocês foram pra imprensa falar que tinham me dispensado, então, né? Não, o Paulinho tá dispensado, não vai ficar. Tanto é que a imprensa toda assusta, querem me entrevistar no Brasil. Eu falei, não, eu tô a chegar, tô de férias, não vou falar nada. E me apresentei e o Sport não quis que eu continuasse, não teve jeito. Daí fiquei agosto, setembro, outubro a treinar separado, não podia, nem o clube não podia treinar, através já do advogado, né? Me orientou, tinha que apresentar no clube, pedi se eu podia treinar ou não, aí o Manuel Fernandes, que era o roupeiro, falou, não pode treinar. Daí eu saí. Eu ia treinar com o Gêmeos Casco, o Dionísio e com o Domingos, lá no Parque do Lumiar, nós íamos correr juntos, nós éramos amigos já de Guimarães. Isso é que são histórias. E daí não pude treinar, daí fiquei 3 meses assim, daí em outubro, novembro, o Gil Vicente mostrou-se interessado, daí falei com a direção do esporte, eles falaram comigo se eu não queria ir e tal, porque mais pra frente podia ser que mudasse alguma situação, daí eu acabei saindo. Mas no primeiro treino já fomos treinar em Esposende, umas dunas ali, acabei machucando o menisco, fiquei mais uns 30 e poucos dias parado. Enfim, já deu dezembro, já estava quase, daí acabei não encaixando muito ali com a equipe, o Rodolfo Reis era o treinador. Daí acabei ficando até fevereiro só, daí eu tinha um contrato, até agradeci lá a eles, pedi abrir mão do contrato até o final da época. E volto pro esporte, o esporte mantém a mesma posição de não querer que eu jogasse, que eu fosse vendido, queria que eu ou fosse para a segunda liga ou não jogasse. Daí fiz um acordo. Eu fiquei mais uns 3, 4 meses em Lisboa lá, me apresentando, mas não podia treinar, não podia, né? Aí foi feito um acordo judicial. Daí o esporte foi me pagar 2 épocas e eu sem jogar. E aí assim parei de jogar. É uma mágoa que guarda, Paulinho? Sim, é uma mágoa. Guarda porque eu vinha de uma carreira bacana no Brasil também, mas aqui em Portugal muito boa, né? Muito acima do que eu esperei um dia ter acontecido. E sempre, como todo jogador, pensa no nível que eu estava, assim, de ter um último jogo, despedida agora, tô saindo. Aí, infelizmente, não pude. Até que eu fiquei uns 4 anos praticamente sem ver futebol, sem nada. Jogava pelado com meus amigos, mas nem ver futebol na televisão, acabei não vendo. Foi muito chato para mim o final da carreira, assim, foi muito desagradável. Sim. E o Marinho Pérez, teve alguma conversa consigo? Alguma explicação técnica para isso? Não, depois de um mês a gente acabou conversando numa festa lá, ele falou que não podia, que não tinha como e tal, mas são coisas passadas. Tinhas ideia disto, Rui? Não sabia da passagem breve pelo Gil Vicente, mas não sabia os motivos, nem me lembro de ler nada sobre isso. Que nunca foi falado, também nunca falei nada sobre esse assunto. Sim, nunca 40 anos atrás, também não vale a pena falar quem que tá certo, quem tá errado, né? Mas para mim, em termos íntimos, assim, é claro que foi desgastante, foi chato. E viu a jogar é estranho, sim, não é? Mas exato, obviamente depois... não sou melhor que ninguém, não merecia nem nada, nem homenagem, nem nada, não é isso que eu estou dizendo. Gostaria de ter no final de carreira jogando até meus 32 ou 34 anos, que eu nunca fui jogador que eu nunca tive lesões. Eu tive uma lesão em 80 que eu quebrei o rosto, né? E depois em 90 quando eu tive essa no Gil. Então sempre fui jogador, sempre disponível nas equipes, nunca tive lesões, felizmente, né? Então eu acredito que podia jogar até os 33, 34 tranquilamente. Nós há bocado falámos sobre as mudanças do futebol e agora lembrei-me da mudança dos jornalistas. Como é que era na altura? Eles entravam no balneário, ficavam perto dos jogadores, como é que era? Não, tinha muito mais acesso do que é hoje, né? Embora no Brasil, muito mais. Eu estreiei aqui em Portugal aqui porque, por exemplo, o jornalista aqui quase não entrava dentro de campo, né? Tinha que esperar um pouco. Muitas vezes entrava, mas outras vezes não. Marcava-se um dia para dar uma entrevista, né? Coisa que no Brasil... Tanto é que eu, quando fui para Guimarães, quando comecei a despontar, assim, o pessoal da imprensa ia falar, quando é que podemos marcar uma entrevista com você? Pode ser amanhã. Quando que vocês podem? Pode ser amanhã?
Falei, pode, por que não? Não, então tá bem, amanhã onde? Tá no almoço, tá lugar. Falei, então é pra já, com o almoço é melhor ainda, claro. Né? Então, era muito mais essa diferença que eu senti de lá. Hoje em dia, por exemplo, a direção praticamente que determina quem são os jogadores, 2 que falam, uma coisa assim, né? Eu não sei direito como é que é, né? Sim. E se marca, mas antigamente, no Brasil era muito assim, acabar o jogo, todo mundo invadia o campo, era aquela confusão dentro de campo, né? Aqui já foi mais diferente. Então, mas tinha bom contato, sim, acredito que o relacionamento não é muito diferente do que é hoje, né? Só que eu acho que quando acabam os jogos, a direção, o técnico determina quem fala, quem não fala. Na nossa época, era a imprensa que chamava, né? Sim. Isso me lembro. Certo? E quem é que era assim o porta-voz, tanto do Vitória como do Sporting, o mais frequente? Era o Paulinho ou era... Sim. De princípio sempre queriam falar comigo, muitas vezes queriam falar comigo, mas todo mundo falava um pouco, né? Mas o cara que marca o gol tem as suas cobranças, mas tem as suas benéficas. Há bocado falou do Ivkovic, já falámos com o Rodolfo Rodrigues, do Damas. Que tal o Ivkovic que defendeu o penalti do... Muito bom guarda-redes, né? Fez grandes épocas no esporte, né? Tive acho que uma com ele lá, né? Mas muito bom, trabalhava bastante, né? Muito bom guarda-redes, né? Firme, né? Posicionava bem, né? Muito bom guarda-redes. Paulinho, estamos já quase com 1h30, julgo eu, Gonçalo, à volta disso. Portanto, a pressa é tua. O mês eu posso ficar aqui todo. Paulinho, gostava só de saber também, obviamente, depois de deixar o Sporting, nunca quis ser treinador? Não, Nunca tive esse gosto? Nunca tinha pensado muito ser assim. Embora, claro, que se eu tivesse jogado mais esses 4 anos que eu penso que poderia ter jogado ali, estava começando a treinador, ex-jogador virar treinador e tal, que eram poucos, né? Até mesmo como empresário, estava começando isso. Então, por esse corte, assim, acabei voltando para Cascavel, né? E Cascavel fica 1.000 quilômetros de tudo, né? 1.000 de São Paulo, 1.000 de Porto Alegre, 1.500 do Rio de Janeiro. Então, fiquei muito fora do grande centro. E também por essa mágoa, um pouquinho do futebol, assim, eu já fui guardando algum dinheiro, fui tendo minhas coisinhas lá no Brasil, né? Então, tinha minha vida lá. Falei, para mim tá bom assim e tal. Eu nunca pensei em ser jogador de futebol, né? Montei uma escola de futebol lá com uns ex-profissionais que eram os professores que tocavam lá. Eu ia lá só mais de diretor para passear. Eu tinha uma quinta lá, né? Tinha uns 3 campos de futebol. Eles treinavam lá, 2 campos de futebol. E eles davam as aulas, mas nunca tive ligado ao futebol. Tanto é que até hoje tem muito, eu tenho um primo meu aqui que é um jogador. Eu falei, não, mas eu não estou ligado ao futebol, né? Até hoje nunca tive. Então nunca teve essa oportunidade de ser assim. E também acho que eu também não tinha vontade, porque senão poderia ter ido atrás, claro, se tivesse a vontade, né? E na minha época também não teve essa transição que tem, sei lá, de 20 anos para cá, que é muitos ex-jogadores, tá nas equipes técnicas, tá como diretor esportivo. Então, normalmente o diretor era um cara da cidade, um adepto, um amigo, perto da direção, né? Não era quase um ex-jogador, né? Hoje, de 20 anos para cá, mudou muito essa figura do ex-jogador, né? Tanto como empresários, né? Como dirigentes, auxiliares, né? Então, o Paulinho chegou cá a Portugal agora para passar o Natal e o Ano Novo. O Ano Novo só. O Ano Novo só. E teve a oportunidade de ver o Vitória Sporting. Sim, em Guimarães. Viu o Sport Benfica, lá em Lisboa, né? Sim. No dia 29. Sim, e viu Vitória. E que tal o Sporting Benfica? Conviveu com adeptos? Como é que foi? Foi ver ao estádio disso? Sim, fui ver o estádio. Sim, fui ver o estádio. Estive lá no camarote, lá, o pessoal foi muito bem recebido lá no Sporting, como sempre também. E depois saí lá fora. Claro que em Lisboa, né? Não sou tão conhecido como sou no Vitória agora, como aconteceu aí. Mas fui lá, estive lá no nosso rolote, lá com os amigos meus que me convidaram. Você vem, tem que vir. Então, vou lá. Então, depois do jogo? Depois do jogo, Vitória. Depois do jogo, depois da Vitória Sport, né? Daí nós fomos lá passear com a esposa, minha filha, meu genro. Fomos passear lá, bem recebi também no esporte. Bem. E em Guimarães, o 4-4 também vibrou foi um jogão emocionante, né? Golos, parte a parte, um bom jogo para nós que gostamos de golos, né? De ver golos. Até minha filha falou uma hora, 2-1, tá? Eu falei, o jogo vai ser 4-3, 4-4, vai ser muitos golos nesse jogo. Né? Brinquei com ela. Então foi um grande jogo e tal, e fui muito bem recebido ali, quando eu saio também ali, a nossa ativa também, quando me encontra, também tira foto. Em Guimarães são muito mais reconhecidos que em Lisboa, vamos dizer assim, né? Cidade menor e também mais fácil também de conhecer a figura do Paulinho Cascavel. Claro. Então, é sempre muito bem recebido ali, aquela festa. Difícil o dia que eu não vou ali, não para, sei lá, 8, 10 pessoas. Claro. Traz o sobrinho, traz o neto. Claro. E jovens querem tirar foto comigo, nem me viram jogar, né? Então, é muito legal isso, é gratificante pra gente que já tem 65 anos e tem um miúdo de 30 anos que nem tinha nascido na época e querer saber quem você é. Não, eu sou teu fã e tal. Então, a atmosfera no estádio é muito diferente hoje em dia, Paulinho?
em Guimarães, ou aparecia? É diferente porque o estádio é diferente, é outro estádio, né? Eu também estou na parte de fora aqui, entendeu? Mas em Guimarães mesmo Alvalade também é muito legal, a atmosfera muito gostosa. Acho que mais ou menos deve ser mais ou menos a emoção que a gente tinha dentro de campo, né? Muito emocionante. Esses jogos principais, jogos contra equipe grande, então o ambiente é totalmente. Desde quando você entra para aquecer já, você chega no estádio para reconhecer o gramado, depois vai aquele aquecimento, começa a se envolver com o público até o jogo, né? Então são momentos muito gostosos. Eu, pelo menos esses clássicos aí, é os melhores para jogar. A sua família, a sua esposa acredito que não, porque viveu tudo de perto nos anos 80, mas o resto da família fica surpreendida com a idolatria que há à volta da sua figura em Guimarães? Sim. Até eu e até a esposa, a gente vai, pô, como é que pode, né? Depois de 35 anos, meu menino, o Guilherme tem 38 anos, nasceu em Guimarães, né? Então, a gente tá voltando aqui hoje, depois de 40 anos, né? E ter esse reconhecimento demonstrativo de vocês, né? Como eu agradeci no começo aí. É sinal que a gente deve ter feito alguma coisa bacana, né? Então é muito gratificante. Meu genro vem aqui a segunda vez que vem. Não acredito como é que você pode ser tão conhecido assim, né? As pessoas passam, às vezes eu estou andando um pouco na frente, ele está vindo atrás, ali tá, as pessoas param, olham, falam, Paulinho Cascavel. E eu, o que esse velho está fazendo andando aí? Como é que pode reconhecer esse cara, né? Então foi muito surpresa para mim, para a esposa também, tudo que a gente fez, como a gente é tratado, como também para minha filha, meu filho. Meu filho casou-se em outubro, veio passar a lua de mel aqui, veio em Portugal, foi dar uma volta aí na Europa e tal, mas fez questão de vir aqui, reunir os amigos, para ir pro casamento era difícil, né? Era longe. Daí ele fez uma festa, um almoço para os amigos mais chegados e tal. Então, é muito legal. Portugal, terra abençoada. O seu filho também foi avançado cá em Portugal. O Rui vai despedir-se, mas o Guilherme que fez a formação no Vitória e depois teve aqui uma carreira ele teve na segunda liga, né? Teve Trofense, Fremude, Penafiel. Jogou ali no Vila Meã também, assim, cansei de junho, no Bragança, com o Rui Borges, que a gente chama de Borginho, né? O treinador do esporte era Borginho, te via em casa, assim. Um menino bom, muito bom. Eu acho que vai ter muito sucesso como treinador. E depois ele teve, em 3 épocas na segunda liga, ele marcou 30 golos, bastante golos, né? Mas depois não teve aquele convite para a primeira liga, não teve aquele salto para a primeira liga, acabou desanimando um pouquinho, quis voltar para o Brasil trabalhar. É um bom rapaz, um bom menino trabalhador, graças a Deus. Tanto ele quanto a Vitória. E o Paulinho vai ser avô este ano. Agora na chegada, quando vim de lá, Vitória, de presente de Natal, de Ano Novo, de 40 anos de Portugal, que eu nem sabia, nem tinha. O dia que eu cheguei, que eu lembrei que fazia 40 anos naquele dia, me deu a notícia que ia ser avô pela primeira vez, está com 3 meses aí praticamente. E a sua filha chama-se Vitória. Chama-se Vitória. Nada. O Guilherme. Nem de propósito, não é? Tem sempre uma ligação, né? Claro. Com a Vitória de Guimarães, sempre tem. O Pedro perguntou sobre a carreira do seu filho. Quando era miúdo, o Paulinho idolatrava alguém? Tinha algum ídolo na cabeça que via na televisão e achava que queria ser como ele? Eu vi o Pelé jogar quando era miúdo, né? Então não tem como você pensar em ser como o Pelé, né? Mas depois disso teve o Tostão, que era um ponto de lança, o Reinaldo Atlético Mineiro, daí eu já era começando jogador, então o Reinaldo Atlético Mineiro, o Roberto Dinamite, que era um ponto de lança também mundial, muito finalizador, não era tão bons pés, mas era assim. Daí teve o Benzico, vem todos esses outros jogadores depois, né? Espetáculo. Ruizinho, vamos lá, as 2 últimas perguntas são para ti. Mais? já fiz. Acho que já escutei o meu espólio. Repertório. Olha, camisolas. Estou a olhar para as 2 camisolas que estão atrás de si, Vitória e Sporting. É colecionador das suas camisolas? Não, eu tive e dos outros? Uma vez nessa escola de futebol que eu tive, teve lá uma festa que fizeram lá e pegou fogo num pedaço de uma. Num depósito lá que não tinha, e tinha essas camisolas guardadas, assim, sabe? E queimou a maior parte das camisolas. Eu tenho a do alemão que sobrou, desse jogo do Nápoles, lá do alemão. Trocou com ele? Okay. E tem umas 2 Vitórias, umas 2 do Sport, mas tem poucas camisolas, não sou grande colecionador, assim, não. Perdi. Às vezes muita gente até me liga, colecionadores, não tem camisolas para vender? Tá? Não tem, tem aqui umas 4, 5, mas essas vão ficar para mim, meus filhos depois que vejo que fazem. Okay. Paulinho, nós aqui no 00 temos a estatística toda do futebol mundial, como sabe. E para acabar, se calhar era giro perguntar-lhe isto. Em Portugal, o Paulinho tem ideia qual foi o colega de equipa que esteve mais vezes ao seu lado em campo? Com quem fez mais jogos? Em Portugal. Portanto, Vitória e Sporting. Deve ser no Sporting, né? No Sporting? Oceano. É um compatriota seu.
O Oceano é o segundo classificado nesta lista. João Luís, certíssimo. direito, não é? João Luís. Era bem regular, jogava bastante. João Luís, 97 jogos ao seu lado. 97. Depois aparece o Oceano com 96 e a seguir, também sem surpresa, o Miguel. Nós temos nos dois lados. Nas duas equipes. Com 92. Eu imaginei que não podia ser no Vitória, que eu joguei com duas equipes quase diferentes no Vitória, 2 anos. Né? Muito bem. Paulinho, olhando para a frente, para o futuro, a sua vida estará sempre ligada a Portugal porque tem cá residência também. Certeza absoluta. Passará as suas temporadas anuais por cá. Eu já tenho vindo nos últimos anos, felizmente, né? Tenho conseguido vir todos aí, fico 30, 40 dias sempre aqui em Portugal, né? Temos muitos amigos, é uma terra que a gente fala abençoada. Vamos a Fátima sempre, né? Cada um com a sua religião, mas vamos passar ali agradecer. Tem uma família maravilhosa, né? Meu filho, minha filha, agora com nora e genro, né? Que também tem um amor muito grande para vir aqui em Guimarães. Você viu hoje no almoço, a minha filha é mais guimaranense, fica mais doida para ir no futebol do que eu, né? Vitória é um nome justo para ela mesmo. Vitória é mesmo o nome. Então, Portugal está muito ligado, eu tenho casas até hoje em Guimarães, né? Então, a ideia nossa agora está ficando mais velhote, vamos dizer assim, né? A ideia é vir, em vez de ficar 1 mês, 40 dias, começar a ficar 3 meses, 6 meses lá, 6 meses cá, né? Só que agora começa a vir netos, essas coisas, vão ter que ver como é que é, né? Mas Portugal não tem como deixar de vir, né? Não só por querer, ou também pelo próprio carinho que recebo de vocês e da gente de Portugal, de muitos amigos aqui. Já tenho amigos aí de 30 anos. Estou em Guimarães, fica lá 20 dias, 20 almoços, 20 jantares. Tem que emagrecer um pouco. A sua agenda para estes dias não é fácil. Bastante, felizmente. Então, às vezes tem a minha esposa que fala, pô, mas aqui no Brasil ninguém te conhece, lá no Portugal os caras te adoram, em Portugal como é que você acostuma viver tanto aqui, né? Então a gente não vai deixar de vir em Portugal nunca, só depois que partir, daí não tem jeito. Mas vou estar sempre por cá. Agora, uma pergunta que me ocorreu agora. Em 2013 o Vitória ganhou a Taça de Portugal ao Benfica. É a primeira taça do Vitória. Sim. O Paulinho estava onde? Viu o jogo? Vibrou? Como é que... Eu estava no Brasil, estava assistindo o jogo, né? Foi de virada o jogo, né? Estava perdendo no final do jogo ali. É. Eu e o Guilherme, meu filho, assistindo o jogo. A Vitória tinha 1 ano só. Eu me lembro que estava em casa, assisti o jogo, muito emocionante, né? Para nós saber que nós estivemos em Guimarães, saber da história do Vitória, um título desse é uma coisa fantástica, né? Pena que não conseguiu chegar mais para frente em outros títulos, mas foi muito marcante, que lá foi muito comemorado, vários telefonemas, eu ligando para os meus amigos de cá, outros daqui ligando para lá, vice, claro que vi, estou a ver o jogo e tal. Então foi muito legal o título da Taça Portugal. E merecido, né? Porque o Vitória já há anos que já vinha merecendo ter um título desse. Verdade. E já agora esta campanha na Europa, 10 jogos seguidos. É verdade. Sem perder. 10. Sim, é uma coisa... Fantástica, não interessa se é na Liga Conferência ou não. Mas o que interessa é que ajuda Portugal no ranking, por exemplo. Né? Se não fosse o Vitória, não havia esperança das equipas portuguesas terem lugares na Liga dos Campeões. Não, acho que é muito bom. O Paulinho vê os jogos, os acompanha de alguma maneira? Esse da Liga não tenho visto pouco, sabe? Porque a maior parte é fora daqui de Portugal e às vezes nos horários aqui eu tô na fazenda, tô meio trabalhando por lá. Claro. Então eu acompanho sempre o resultado depois, vejo como é que foi, tem no celular, vai começar o jogo, apita ali e tal, tô acompanhando, né? Até porque era com o Borginho, né? Com o Borginho, com o Rui Borges. Era com ele. O Guilherme até teve com ele quando teve em outubro aqui, que fez o almoço pros amigos, convidou o Borginho, acho que ele acabou não podendo porque estava em estágio. Mas esteve com ele, conversou, foi lá no Complexo, recebeu muito bem o Guilherme. É um bom rapaz, acredito que é um menino que tem tudo para dar sorte. Você vê que parece-me de fora assim que é um daqueles treinadores que é um bom psicólogo, que tem um bom balneário, sabe? Espero que assim seja. Claro. Meus amigos, Rui, obrigado pela tua presença. Obrigado eu pela tua. Semanal. Paulinho, foi um gosto imenso tê-lo aqui. Mesmo, enorme. Muito obrigado. Isso, Pedro. Eu agradeço de coração a você, ao Rui, né? Ao saudoso Rui Tovar, né? Você falou hoje, falei, né? As tuas palavras, assim, de ouvir, chegou a arrepiar, assim, de a gente lembrar daqueles belos momentos que tivemos. E eu estou sempre à disposição de vocês. Parabéns pelo 00, pelo programa, que é espetacular. E vamos acompanhar sempre, cada vez mais. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Paulinho Cascavel, nome grande do futebol português nos anos 80 e 90, convidado mais do que especial do Destino de Saudade para ler e ouvir nos próximos dias nas plataformas habituais.